Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Por favor, cidadão, quando o senhor tem que ir para algum lugar, o senhor dá preferência para o caminho mais curto? Sim. Dou preferência para o caminho mais curto. Pelo caminho mais curto. Mais curto. Como é que o senhor faz para descobrir qual que é o caminho mais curto entre dois lugares? Eu tenho que olhar a quilometragem pelo guia, né? Ou eu olho no mapa, né, no guia, ou eu me informo com as pessoas. Pode bastante. Obrigado. E você, o que acha? Será que um guia ou um mapa podem ajudar mesmo a gente a descobrir qual o melhor caminho entre dois lugares? Tá em dúvida? Então pode sossegar, porque é exatamente isso que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre mapas, esse instrumento de representação dos lugares. Vai aprender o que é escala e como ela serve para avaliar corretamente a distância entre dois lugares. Eu ainda não decidi qual o caminho mais curto, mas de uma coisa eu tenho certeza. O melhor caminho para você aprender mais sobre os mapas é seguir com muita atenção a nossa teleaula de hoje. Vamos nessa? O melhor itinerário, o caminho mais curto. Esse também é um dos meus problemas. Eu já consigo encontrar no guia qualquer rua com a maior facilidade, mas eu ainda tenho uma dúvida. Qual o caminho mais curto entre dois lugares? O Pedro me disse que essa informação também consta do guia. É isso mesmo. Eu vou te explicar. O negócio é o seguinte... Calma, Pedro. Nós já conhecemos o problema, mas o pessoal não conhece ainda, né? Claro. O negócio é o seguinte. O Antônio começa o itinerário dele aqui, na Praça Sans Pena, e termina no estádio Mário Filho, o Maracanã. Ele quer saber se o caminho mais curto é pela Avenida Maracanã ou pela Rua Barão de Mesquita. Pois então, Antônio, com a ajuda dessa réguinha aqui, eu medi os dois itinerários e cheguei à seguinte conclusão. Pela Rua Barão de Mesquita, o percurso é uns 100 metros mais curto. Você mediu a distância no mapa, Pedro? Peraí. Você está querendo me dizer que existe uma relação entre a distância no mapa e a distância real? Claro que existe. Todo mapa deve manter uma relação de tamanho entre o desenho e a realidade. Isso se chama escala. Para ser mais preciso, porque a gente está falando de mapa, escala cartográfica. Escala, linha graduada dividida em partes iguais, que indica a relação das dimensões e distâncias marcadas sobre um plano com as dimensões ou distâncias reais. Cartográfica, relativo a mapas. A escala cartográfica é um dos elementos básicos do mapa. Você já pensou se a gente tivesse que representar todos os lugares no seu tamanho real? Não ia dar pé, não é mesmo? É graças à escala que a gente pode representar toda essa cidade, por exemplo, nesse papel que cabe no pequeno espaço da minha prancheta. E o mapa é uma ferramenta muito útil justamente porque você pode levar de um lado para o outro, para cima e para baixo, sem perder as informações que estão contidas nele. E isso só é possível porque todo mapa possui uma escala que mostra a proporção que existe entre o mundo real e a sua representação esquemática no papel. Um jeito bem fácil de entender esse negócio de escalas é a planta de uma casa. Quando um mestre de obras vai tocar uma construção, ele se baseia numa planta, que é um desenho feito pelo engenheiro ou pelo arquiteto. Como esse daqui, olha. E como é que o mestre de obras sabe quanto mede a frente, os fundos, qual é o tamanho dos cômodos dessa construção? Pela escala, horas. Olhando aqui só para essa planta, você sabe me dizer quais vão ser as dimensões da obra? Sim. Então me diz, por exemplo, quanto vai ter essa obra aqui de frente? 20 metros. 20 metros. E como é que você consegue descobrir esse valor? Esse desenho, existe uma escala que é 1/50. É só você medir a dimensão no desenho e multiplicar por 50. Perfeito, olha. Entendeu o esquema? É muito simples, olha. Essa planta aqui está na proporção 1/50, ou seja, cada centímetro aqui no desenho corresponde a 50 centímetros no terreno.
No caso aqui da frente, que tem 40 centímetros na planta, na realidade ela vai ter 40 vezes 50, que dá 2.000 centímetros ou 20 metros. Agora, como é que eu sei que essa planta aqui está na proporção 1:50? É por causa dessa indicação aqui embaixo, olha, é uma fração, 1/50. Nos mapas, essa fração aqui também pode aparecer da seguinte forma. Essa maneira de indicar a proporção é chamada de escala numérica. Escala numérica. Tô começando a entender. Ô Pedro, só que esse mapa aqui não tem escala numérica, não. Será que é 1/50 também? Dá uma olhada pra mim. Pera aí. Ó, no caso do guia... Aqui, ó. A escala fica aqui, ó, antes dos mapas, tá? Veja só, então, escala numérica, 1/12.300. Quer dizer, cada unidade de medida vale 12.300 unidades de medida, na realidade. Tá, mas peraí. Que unidade de medida? É metro, centímetro, é polegada? O que é? Qualquer uma, entendeu? O que é importante é você manter a mesma proporção. Aqui eu usei centímetros, então o resultado foi em centímetros. É, mas essa unidade de distância medida em centímetros fica meio esquisito, né, Pedro? Mas aí é só você reduzir o valor para a medida mais adequada. Para as distâncias que a gente anda, o melhor é metros ou quilômetros. Quer ver só? Olha aqui. Vamos calcular o tamanho dessa rua. Rua Major Ávila. Ela tem mais ou menos 4,2 centímetros. Para saber quanto ela mede de verdade, tem que multiplicar por 12.300, que é o valor dado pela escala. Resultado, 51.660 centímetros. Para transformar em metros, é só dividir por 100. Ou seja, essa rua tem 516,6 metros. Ou melhor ainda, aproximadamente 520 metros. Já matei a charada. Para saber qual o caminho mais curto, você mediu as distâncias dos itinerários. Multiplicou cada resultado por 12.300. Transformou para metros e comparou. É isso? Não é uma barbada? O importante é você saber que a unidade de medida usada para medir a distância no mapa é a mesma unidade de medida que você vai obter quando você multiplicar pelo valor da escala numérica. Eu usei centímetros, então o resultado vai ser em centímetros. Mas aí, foi só dividir o valor por 100 para ter a distância em metros, que é mais adequada para medir as distâncias das nossas caminhadas, não é? Exatamente. Tem que ficar de olho nos números indicados pela escala numérica, para na hora de você fazer as contas, não misturar as unidades de medida. A escala desse mapa eu já gravei. É 1/12.300. Tá aí. Gostei dessa história de escala numérica. Pois então fique sabendo que existe outra maneira de você representar a proporção entre o desenho do mapa e o mundo real. É a escala gráfica. Essa linha reta aqui sobre o mapa é uma escala gráfica. Repare como ela é graduada com números que indicam a distância real que cada pedacinho desse significa. Ela é muito útil para a gente descobrir a distância em linha reta entre dois pontos. Quer ver? Vamos ver, por exemplo, a distância entre Macapá e Ferreira Gomes. Com o auxílio de uma tirinha de papel, a gente marca esses dois pontos que representam essa cidade. E aí, colocamos ao lado da escala gráfica. Olha, aproximadamente 82 quilômetros. É claro que cada tipo de escala possui as suas vantagens e desvantagens. E um bom mapa como esse sempre possui as duas escalas, a escala numérica e a escala gráfica. Já sei. Você está querendo saber que escala é melhor para quê? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Primeiro, a escala numérica. Como é de fácil padronização, ela é muito útil para fazer cálculos repetidos, como é o caso do tamanho das paredes de uma casa em uma planta de construção para descobrir o número de tijolos necessários. A escala numérica também serve para determinar a distância entre dois povoados ou a área de uma plantação que estão representadas em uma carta topográfica. Carta topográfica nada mais é do que um mapa detalhado dos lugares, com muitas informações sobre os municípios brasileiros. Esses mapas são feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou pelo Serviço Geográfico do Exército. Repare que essas cartas topográficas apresentam a escala gráfica. A vantagem dessa escala é que o mapa pode ser ampliado ou reduzido, sem perder sua proporção com o mundo real. É fácil entender. Se o mapa for ampliado ou reduzido, a escala gráfica que está desenhada no mapa também é ampliada ou reduzida, junto com ele.
Mas nos dias de hoje, a grande estrela nessa história de elaborar mapas e calcular distâncias e áreas é o computador. Cada vez mais, os computadores são usados na elaboração de mapas e nas medições. É a chamada cartografia digital, que é a representação do mundo real através de seu desenho com programas especiais de computação. Ô Pedrão, curvímetro, planímetro, computador. Calma, Antônio. A gente só precisa de uma régua para calcular as distâncias que a gente precisa saber no nosso dia a dia. Você entendeu? Você não vai precisar usar esses instrumentos. Tá. Provavelmente vocês também não. Mas informação nunca é demais. O principal é entender a importância dos mapas e a utilidade das escalas. E já que é tão importante fixar essas informações, por que a gente não faz uma revisão? Boa ideia. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a escala permite manter uma proporção entre o mundo real e sua representação no mapa, permitindo, assim, o cálculo de distâncias entre dois pontos de referência e de áreas dos lugares representados no mapa. Aprendeu que a escala pode ser apresentada de duas maneiras: a escala numérica e a escala gráfica. Ó, Pedro, a conversa tá muito boa, mas eu tenho que ir, viu? Apenas meus cálculos daqui até minha casa, a distância é de uns 20 quilômetros. Eu tô indo nessa também. Mas antes eu tenho uma dica. No seu livro de geografia, tem um trechinho do livro Menino de Engenho, do José Lins do Rego. E é interessante porque ele mostra como a gente usa a escala sem perceber. Vale a pena dar uma olhada. Eu também tenho uma dica. Dê uma boa olhada no seu livro de estudos e faça os exercícios. E até a próxima. Tchau. Tchau.